Rapaziada, Vasco fica no empate com o Ceará 2-2, golzinho no final, então bora falar um pouco sobre essa partida, né? O Vasco começou ali jogando dentro de casa até que bem, quando o Coutinho cobra uma excelente falta e manda no fundo da rede ali, um golaço de falta, o goleiro nem chegou nela, 1-0 pro Vasco, que logo depois toma o gol por erro de saída de bola. Um dos principais pontos do Vasco nessa partida, que foi para acarretar o mau desempenho da equipe, olhando de uma análise por cima em questão do placar, foi erros defensivos, né? O gol em questão já sai 4 minutos depois do gol do Vasco, né? O Léo Jardim toca pro Matheus Cocão, que sai errado. O Ceará recupera, se não me engano, com o Paulo Baia. Ele vai lá, dribla a marcação, chuta pro gol, o Léo Jardim defende, mas no rebote o Galeano tava lá para empurrar pro fundo da rede, né? E no restante do primeiro tempo, o Vasco só teve mais uma boa oportunidade, que foi uma bola na trave do Coutinho. O resto foi o Ceará explorando os erros de passe do Vasco. O Ceará pressionando lá em cima, o Vasco sofrendo com isso e tendo que ali, né, apostar em saídas ali erradas ou chutão para frente, e com isso o primeiro tempo terminou assim, no 1-1. O Vasco volta pro segundo tempo, coloca o Andrés Gomes e tira o Matheus Cocão, que estava tendo um desempenho horrível no primeiro tempo, e o Vasco até que melhora, consegue se lançar mais ao ataque, começa a ir para cima, depois o Vasco faz outras alterações, entra David e outros nomes, e o Vasco conseguia se manter mais ofensivo. O Ceará continuava tendo suas boas oportunidades, apostando nos erros de saída de bola do Vasco. Depois entra o zagueiro Cuesta, que mais pra frente vai lá e consegue ampliar o placar pro Vasco, né? O Vasco consegue ampliar o placar por um seguinte motivo, né? Porque antes o meio-campista Rodriguinho dá uma entrada muito forte no volante Barros, e com isso o volante é expulso, né? O volante Rodriguinho, né? E o volante Barros do Vasco sai machucado e tudo mais. O Vasco faz algumas alterações e depois entra o zagueiro Cuesta, que vai aparecer na área com um passe do Andrés Gomes, que na minha opinião até que fez um bom jogo pro Vasco naquele momento fazer o 2-1. Mas o Vasco vai lá, não consegue se manter, faz alterações para fazer o quê? Coloca o Paulinho, né? E também coloca o Lucas Oliveira para fechar o sistema defensivo, para não tomar gol, como de sempre. Quando o Vasco está na vantagem do placar e no final do jogo, o Diniz sempre faz isso e sempre dá errado, e novamente deu errado. Mais um erro defensivo, né? O Paulo Henrique não consegue se entender com o zagueiro, ali sobra pro atacante, que chuta, o goleiro, o Léo Jardim defende, só que ele dá rebote pro Pedro Henrique, aos 90+5, faltando 2 minutos para acabar o jogo, empatar a partida, e o Vasco dentro de casa tropeça e sai com empate contra o Ceará.